Bom, quem é o artista Hélio Roland? O Hélio nasceu em Fortaleza, filho de uma dona de casa, dona Alice Tavares, e do seu Antônio Rola, um garçom do tradicional Majestic Bar, né, reduto da boemia intelectual de Fortaleza. Quando eu era pequeno, eu comecei a ver os primeiros Salão de Abril, quando ia lá no bar onde o papai trabalhava. Aí o Campos viu meus desenhos e disse que eu fosse até o Salão de Abril falar lá com o Bandeira. Eu levei uns guaches e mostrei pro Bandeira, e então acharam interessante e tal. Aí eu passei a frequentar o ASCAP. Então o Hélio, ali na sua infância, por volta dos seus 11, 12 anos, passa a estudar e a fazer as excursões de campo com a ASCAP, desenhando as paisagens de Fortaleza, estudando diferentes técnicas, junto com Zenon, Sérvulo Esmeraldo, Nice Firmeza, Estrigas, e mais uma série de artistas daquela época, né? Mas aí a minha participação na SCAP foi relativamente curta, porque a SCAP adotou um modelo nu, então como o modelo era nu, eu fui barrado daí para frente. Quando eu o conheci, o Hélio não era artista, era um médico recém-formado que partiu para o doutorado em São Paulo. Esse primeiro momento do nosso casamento foi a carreira, né? A carreira de médico, professor e pesquisador na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Então, recebeu um convite para um pós-doutorado em Nova York. Nesse período, o Hélio trabalhando como cientista no Instituto de Saúde Pública de Nova York, o Hélio é procurado por um casal de artistas, Joe Tobin e Margaret Tobin, que souberam que estava trabalhando no local um nordestino, e foram em busca dele para saber mais sobre os bandoleiros do sertão. Né? O Hélio prontamente ficou surpreso, né, com a demanda, escreveu uma carta para os familiares, que mandaram alguns cordéis para Nova York para entregar a esse casal. E aí fizemos amizade, vai e vem, uns vinham, né? A gente se encontrava em jantares, ou na casa deles, ou na nossa casa, e o Hélio, de repente, despertou para a necessidade de retomar, né? Foram na loja, compraram material, ele e o Joe Tobin, né? E o Hélio também frequentou a Art Students League, que é uma escola de arte bem conhecida lá em Nova York. E então, os fins de semana, o sábado era para ir para a escola, e depois sair com a professora dele para alguma vernissagem, assim. E no domingo saíamos em família para ir aos museus, né, onde ele estudava. Foi uma temporada de deslumbre. O Hélio costuma brincar que foi resgatado para as artes pelo Lampião, né, que foi devido a essa procura do Joe Tobin, que teve toda essa retomada desse desejo de voltar a produzir, a pintar. De 68 em diante, o Hélio, de 68 em diante, o mundo ardia, né, com os protestos dos estudantes e de tudo no mundo todo, e ele também criando um novo ciclo para si, se dedicando à arte. Né? De lá para cá, tem história. Quanto médico, eu conheci o Hélio Roland chegando de Nova York, né? E, para minha surpresa, vem o médico Hélio Roland, barbudo, uma barba bem fechada, não é? Com uma calça de pijama, onde o cinto era um cordão amarrado, né? E camiseta.
Puxa, isso rompia com todo o estereótipo na época, anos 70, né, de médico. Médico andava vestido de branco, usava um relógio de ouro, né, e era aquela figura sempre com cara de quem acabou de tomar banho. Hélio não tinha essa aparência. O Hélio rompia com isso. E, logicamente, o Hélio rompia com a visão de artista, né? E é muito curioso que quando você escuta o Hélio, ele conta que ele tem uma formação também em medicina, a gente tem sempre uma surpresa, mas à medida que essa conversa vai acontecendo, você entende onde esses dois lugares se encontram, né? Então, o Hélio também é uma pessoa que experimenta, é um artista muito inventivo, é um artista que propõe coisas a se descobrir, né? Então ele tem o seu lado cientista e o resultado é sempre uma obra, um discurso, uma imagem, né? Fora isso, o Hélio é um artista que movimentou um circuito universitário, né? Então é muito interessante como ele, dentro de todo esse percurso, ele também articula os alunos da universidade, ao mesmo tempo uma geração mais jovem a pensar sobre um contexto, seja social, um contexto histórico, a partir de uma produção artística coletiva, né? Então ele compartilha essa experiência. E o Hélio Rola é isso, né? Assim, né? Na cidade de Fortaleza, né? Ele tem esse papel também aí na cidade de formar, né? De inspirar novos artistas, né? Justamente por esse inconformismo, né? É uma das características da sua obra e do seu caráter, na verdade. Quando a gente vê a produção do Hélio, os trabalhos, os quadros, as gravuras, as infogravuras, as intervenções urbanas, os muros, a gente também vê um pouco sobre ele, né? Mas a gente vê ali toda uma discussão formal, uma discussão de cor, uma discussão sobre arte, sobre pintura em si, né? Então ele é um estudante de pintura, de desenho, né? Então ele traz muito isso para dentro das imagens que ele constrói. Mas a marca principal do que eu vejo na obra de arte do Hélio é a completa e total liberdade de fazer o que lhe vem à cabeça. Não tem nenhuma preocupação com o crítico de arte, que possa achar isso ou aquilo, não tem nenhuma preocupação com o possível mercado, a possível venda de uma obra de arte, porque não faz para galerias, arte para galeria. O trabalho dele é criar, e esse turbilhão de criação diária, né, que vem há décadas, é de uma liberdade assim marcante. Contraditoriamente a essa postura, digamos, anárquica da produção do Hélio, ela é profundamente coerente. É uma arte que faz a crônica com atividade, com ativismo, né? Então, esse é um dado fundamental para nós destacarmos no seu trabalho, né? Ele teve um momento na trajetória dele que eu também queria destacar, que foi o período, né, do Grupo Aranha, né? O Sérgio Pinheiro que teve a ideia de formar um grupo de pintura. E aí houve uma reunião com os pintores, que eram o Eloy, o Alano, o Casani, eu e o Maurício Caos. Entende? Então, eles tiveram, nessa reunião eu não estive presente, mas resolveram que o nome do grupo seria Aranha. Vai realizar murais na cidade, né? Murais na cidade. Então, uma arte, aí, de novo, né? Performática, né? E coletiva, né? O que também é bastante importante, né? Essa crônica sobre a realidade, esse contato, essa leitura, né, da cidade, da vida em determinado momento, né, deixando o seu registro, né, nos muros, no próprio espaço da vida urbana. E que também ia de encontro a um contexto nacional, que era a necessidade de vincular a pintura
a redemocratização do país, né? A festa, o que seria a festa da democracia, né? Também caracterizado esse período por ações engajadas com o prazer da pintura, o que se chamou pintura-pintura. Nós temos uma tradição da produção xilográfica. O trabalho do Tawap, que foi muito estimulado pelo Eduardo Eloy, né, que tinha uma oficina, e inclusive era no bairro do Tawap, nós tínhamos uma coisa que o ateliê de gravura nos dá exemplarmente, né, que é o trabalho coletivo. O ateliê de gravura, aí surgem influências de um para o outro, e aí vai. E aí agora eu estou lembrando, né, uma brincadeira do Hélio, como sempre, provocando e sempre com ironia e sempre com humor, né? Ele dizia, fazer gravura era muito fácil. A gente dá um corte e o trabalho já fica bom. O Eloy não gostou disso. Como é fácil fazer gravura? Olha, uma goivada numa placa, você imprime, o trabalho já é uma coisa interessante. Bom, o Hélio, que tem um domínio perfeito do desenho, fazer gravura para ele era fácil, mas para poucas pessoas é fácil cortar com a precisão que Hélio Rola tem. Veja, o Hélio tem muitas experiências de trabalho coletivo, né? Principalmente no Aranha. O Aranha e algumas experiências assim, de arte e educação, onde o Hélio aplicava uma cor e ia com os meninos ou com os pintores iniciantes. Isso, para mim, é exemplar e profundamente enriquecedor. É uma prática relacional, assim. Muito mais do que a pintura dos muros, as relações entre eles, o convival, a arte aí era um meio de aproximação. É curioso isso, porque aí coloca o Hélio como um precursor, vamos dizer assim, né? Porque da estética relacional no Ceará. Então, na verdade, o Hélio tem um olhar bastante filosófico, né, para com a realidade, né? Ele tem uma vocação sociológica, por isso mesmo eu digo que ele me parece um cientista social, né? Um cientista da sociedade, né? Quando ele lança esses comentários, né? Essas reflexões que ele faz sobre o contexto da sua realidade, né? Isso revela também que o Hélio saiu da universidade, mas a universidade não saiu dele, né? Ele segue um leitor voraz, um leitor ativo, também um hábito diário, né, que ele mantém. E eu pude estar presente na cerimônia na qual ele recebeu o título de professor emérito da Universidade Federal do Ceará. E foi, para mim, surpreendente ouvir os colegas e o próprio reitor da universidade destacando, claro, os feitos na ciência, mas principalmente a sua atuação artística dentro da universidade. Então, na universidade, o Hélio era visto como artista e no campo das artes como cientista. Como artista, né, ele tem assim uma gama de possibilidades imensa, porque ele transita do desenho, é um excelente desenhista, né? A notação, o pensamento visual nasce com uma espontaneidade imensa, né? Ele domina a pintura, né? Ele trabalha, produz no campo do objeto, né? Durante um tempo realizou arte postal, né? Era frequente receber, né, um cartão com um tema elaborado por ele, um comentário, uma frase, né?
Agora ele se comunica, né, pelas vias abertas, né, pelas possibilidades do mundo digital, né? Então nós recebemos as produções artísticas, né, por WhatsApp, né, o encontramos no Facebook, o encontramos no Instagram, não é verdade? A atuação dele na internet, na contemporaneidade também é incrível no momento atual, porque ele anima as situações de uma maneira muito incrível, trazendo os assuntos, né, a questão da imagem, da letra, do texto, e isso é muito rico nesse momento atual. E nesse momento, enfim, tão conflitante, universalmente, né, em questões políticas, sociais, artísticas. Então, essa parte do Hélio ela é muito colaborativa e muito animada. Ele coloca de uma maneira animada, de uma maneira prazerosa, para você participar. E deixa as pessoas participarem, numa escala assim, muito diversa. Não é uma escala erudita, intelectual, é numa escala de facilitação. E isso hoje, na internet, alguns se tornam mais, digamos assim, mais eruditos nesse sentido mesmo, de colocar suas questões. O Hélio dá essa liberdade, proporciona esse convite também, numa interação realmente muito grata e muito importante, vamos dizer, nessa faixa da internet. E desta forma, né, nós mantemos, né, um contato constante com o seu trabalho, né? Essa característica de ser um cronista da realidade, né, de ser um cronista da vida urbana, isso atravessa o tempo, né? Começou desde dos princípios dos meus contatos com o Hélio, quando também estive no Ceará, né, e pude então, viver na cidade, sentir a cidade, né, e entender melhor a decodificação que ele fazia, né, dos motivos urbanos, da vida urbana. Né? Até eu brincava com ele, dizia, Hélio, você é um decodificador da paisagem cearense. Né? Uma pessoa muito atuante nos meios artísticos da cidade de Fortaleza. Então, todo mundo que queria aprender alguma coisa ia lá no Hélio Rola, né? E ele organizou vários salões, organizou um grupo de estudos, né? E teve nesse ínterim, nesse tempo, a Fortaleza vivia uma febre muito grande de arte, né? Muitos jovens, né? E todo mundo se acercava do Hélio Rola, porque ele tem muito conhecimento, né? Na história da arte, na estética, na filosofia da arte, na sociologia da arte também, etc. A casa do Hélio é também o lugar onde ele, de certa forma, acumula essa produção, e aí você acaba tendo o seu olhar tomado por tudo aquilo, né? História, imagem e os discursos que ele traz, né? Não só no momento em que ele fala, mas também a partir dos trabalhos, né? Eu precisei me acostumar com o que era manter uma casa arrumada e o que ele precisava de desarrumação, né, entre aspas, para que fosse favorável à inspiração dele. Então, sempre teve livros abertos. Antes de ir embora para o trabalho, ele abria um livro de arte e dava umas estudadas ali, e aí ele ia embora, mas quando voltasse, ele queria que aquele livro ficasse aberto do jeito que ele deixou. Mas assim, o que eu me recordo é justamente isso, né? É que a casinha vai se transformando num arquétipo, ou num signo, né? Que ele vai repetindo a exaustão, né? E esse arquétipo, esse signo, né? Acaba saindo do papel e vai se transformando também em esculturas, né? Um desenho espacial, até eu diria, né? Se você olha desde as casinhas, né? Se você olha está me vindo à cabeça agora um retrato da F que foi feito em Nova York, umas paisagens da prainha logo que ele chegou aqui. Mas se você olha tudinho, você diz, isso é
Hélio Rola. Mesmo as coisas mais recentes, mesmo as coisas em qualquer que seja a mídia, mesmo essas mídias mais contemporâneas, no computador, no tablet, onde quer que seja, o trabalho dele é Hélio Rola, né? Independente dele ter preocupação profissional de mostrar uma certa coisa, de aparentar certa coisa. Não, o Hélio Rola não tem isso. Ele é Hélio Rola. A coisa que mais me impressiona, né, assim, no Hélio Rola é justamente o seu modo de ser artista, o seu modo de viver a arte, né? E isso fica muito claro para a gente pelo comportamento dele, que é um comportamento de artista, de fato, né? E aqui, né, como eu disse da vez passada, é Bonjour Matisse, da última estação. Eu tenho uma peculiaridade, eu acho que no meu trabalho, assim, na minha aproximação com artistas, na verdade, com determinados artistas, né, que são esses artistas que vivem meio à margem, parece, do sistema da arte, né? E o Hélio Rola é um desses artistas que eu me vejo que fica neste lugar, né? Um lugar não conformado da arte. Sempre me chamou a atenção a pulsão criadora, né, que ele tem, né, dentro de si, quer dizer, uma necessidade imensa, né, de estar sempre anotando, criando, pintando, construindo objetos, né, uma inquietação, né, uma inquietação grande, criadora e criativa, né, e que traz para quem observa a sua arte, né, a possibilidade de ver como ele aborda a realidade, né? Como a realidade é matéria-prima do trabalho dele. Né? Também tem a arte de brincar. Brincar simplesmente. Artinha, como ele às vezes chama. Não, eu vou fazer uma artinha. Eu tenho uma original aqui que eu gosto muito, de uma simplicidade absoluta. Olha isso aqui. Quem conhece o Hélio e passa a conviver com ele, passa a conviver também com essa inquietação e esse desejo de produzir diariamente, né? E um dia eu questionei, falei, mas você faz arte todo dia? Aí ele falou assim, nenhum dia nasce ganho, eu preciso ganhar todo dia com uma artinha. E isso demonstra, né, a inquietação e a motivação diária de produção em diferentes frentes. Quem é isso? É um sapo conversando com uma ameba? Não sei, é uma artinha do Hélio. Não tem compromisso. Ele foi acusado de fazer arte feia. Ele disse, tem uma pessoa aí que disse que a minha arte é arte feia. E tem as artes específicas que ele fez para mim. E o que é isso? É uma embalagem de filme da Kodak. Imagina, nem existe mais Kodak, nem filme, nem nada. E é uma arte fantástica que ele me deu. Então, há uma motivação muito forte, né, e uma capacidade crítica, né, que vai estar presente nessa abordagem da realidade. Né? Então, aquilo que para nós, né, simples cidadãos, poderia passar desapercebido, né, para ele, né, se torna um tema, um problema, um mote, né, para um processo criativo, né, e mesmo para comentar o cotidiano. Então, esse dom de comentar o cotidiano, né, me parece uma característica bastante interessante do Hélio. Né? Ele está sempre atento ao entorno, né? Atento à vida urbana, né? Atento à cena política, à cena cultural, né? Os desatinos que acontecem aqui e acolá, dentro do contexto, né, da nossa realidade, né, e de uma maneira, vamos dizer assim, provocativa, né, ele toma esses elementos, né, e esses elementos se tornam, vamos dizer assim, o mote para a realização do seu trabalho. E o Hélio, enfim, durante toda a sua vida,
ele está sempre envolvido em situações fantásticas, né? ou com o Chico da Silva, ou indo a São Paulo, ou congregando um grupo de artistas, criando grupos atuantes, né? Hoje existe um termo muito em voga que eu tenho usado em exposições sobre meio ambiente. O Hélio é um artivista. O Hélio Rola foi a primeira pessoa a ter uma compreensão da grandeza do Chico da Silva, né? Ele compreendeu a sensibilidade do Chico da Silva. Nesse período localizado na praia de Iracema, na década de 70, o Hélio passa também a ter um convívio maior com a Escola do Pirambu, de Chico da Silva, e juntamente com Davi Silberstein e Gilberto Brito, fundam um grupo de estudos Escola do Pirambu, de Chico da Silva. Esse período é marcado por uma série de ações que inclui a produção de um opúsculo, onde o Gilberto Brito, o Davi e o próprio Hélio vão se debruçar sobre esses artistas, esses agentes da arte, intitulando esse trabalho coletivo do Chico como uma escola, já falando de colonialidade nas artes visuais na década de 70, e o Hélio, enquanto artista com passaporte, inscreve a performance Homens Trabalhando no Salão de Abril. Essa performance, ela tratou de uma pintura de uma imensa tela de 4x2. Havia sido num Salão de Abril, no de 1977, que ele, artista jovem, digamos, rompeu com as propostas rotineiras, convencionais, digamos assim, das linguagens artísticas daquele momento, trazendo para o cenário do salão a questão de uma manifestação que os organizadores e o próprio salão entendeu nominar como sendo de arte conceitual. Foi uma performance que durou uma semana e contou com a participação dos artistas do Pirambu, Ivan, Babá, Garcia, Claudio Honor e Chica da Silva, e também com a presença do próprio Chico da Silva, nessa época já internado, e o Hélio, como médico, conseguia levar e buscar todos os dias o Chico para participar desse Salão de Abril. Então, essa pintura foi feita pelos artistas da Escola do Pirambu, e, ao final, o Chico da Silva assina a obra simbolicamente, né, representando aquele processo vivenciado pela própria escola. Tudo isso veio se desdobrando num movimento que está atualizado, que é da última, absolutamente pertinente, né, nos dias atuais, sobretudo neste momento em que se investiga, se estuda, se expandem esses limites para compreender outras formas de expressão, outras linguagens, outros produtores, né, incorporação do trabalho de artistas indígenas, de afrodescendentes, enfim. E o que a gente tem nessas manifestações lá da origem com o Chico da Silva é toda dessa atualidade que a gente aborda hoje, não é? Ele vai fazendo essa instauração da arte contemporânea na arte cearense, né? Quando ele quebra o suporte, quando ele trabalha com instalações e quando ele faz performance, né? E esse artivismo hoje é muito forte. Eu até diria artivismo e vitalismo. Vitalismo porque não é uma arte de confronto, mas é uma arte que ocupa um lugar de reflexão e de uma consciência crítica, com uma sagacidade e com um humor que é próprio do Hélio. Sempre irrequieto, sempre tocando em pontos sensíveis, em questões polêmicas até, né? E de estar sempre produzindo, né? É um exemplo para mim de disposição, né? De energia, de alegria, né? E de alegria, que é uma marca que eu tenho, assim, quando fala do Hélio, o sorriso largo é o que sempre me lembra primeiro. E a gente percebe isso no trabalho dele, né? Nas cores, na despretensão, às vezes, até nas colagens, né? Em todo esse burburinho, né? Nesse baú que ele tem de
de criatividade que ele aflora através do trabalho dele. O Hélio é um super exemplo para mim por tudo isso, né? Assim, quando eu crescer eu quero ser que nem Hélio Rola. É isso. Com a arte, intervir em determinados espaços para chamar a atenção, criar, levantar questões. E aí recai naquilo, uma arte ou um fazer qualquer, se ele não for seguido de um ativismo, para que ele serve, né? A arte tem que ter uma consequência. Então eu faço junto imagem, junto texto e mando e arco com as consequências das interpretações, das narrativas que falam aí. Bye bye Estoril. Senhoras e senhores, o show já começou. Tomem seus lugares, peçam seus drinks, ninguém paga couvert. Cultura é grátis, é para o povo. Estamos a ver e a sentir com a indiferença das pedras, no telão de bordo do Batomushi Turismo, no seu eterno retorno, a navegar em mar vil, o flagrante e iminente naufrágio da naufrágio Estoril, na deriva da vaga onda, boêmio político-mercantil, que se quebra, requebra, vira espuma, se acomoda na areia e dá corpo ao ar, som gasolina das noites da praia de Pedra de Iracema.